Vamos nessa. Então, a gente separou algumas pautas, porque, como é um tema muito extenso, apesar da gente não querer fazer uma live com mais de uma hora, vai ser no máximo estourando uma hora. Como é um tema muito extenso, se a gente separar tudo por partes, por pequenos blocos, dá para abordar tudo para que não fique nenhuma dúvida. E assim possamos, de alguma forma, te ajudar na argumentação ou até numa conversa com algum deles que esteja disposto a conversar, né? O que hoje em dia está bem difícil. Vamos lá. Danilo, o que você quer começar falando na questão histórica? Qual você acha que é a questão primordial? Da onde a Exatamente. gente pode começar falando de tudo isso que é o verdadeiro fascismo? Sim, então eu irei comentar aqui, né, sobre a origem do fascismo, porque muitas pessoas elas fogem da origem. Só que para você entender o fascismo, você tem que entrar lá na origem. Então vamos entender primeiro o que, antes de falar qual o conceito do que é fascismo, porque não adianta você ir para o Instagram, querer lacrar, querer colocar a ideia, fascismo é isso, querer até relacionar fascismo com o Bolsonaro, se você não entende história. Né? E quando a pessoa de repente entra na história na UF, vai entender, vai ver ainda, vai ser doutrinado e não vai nem entender o que de fato acontece, né? Então, muito engraçado isso. Então, vamos falar um pouco sobre a origem. O que acontece? Depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa ela começou a ficar muito enfraquecida, né? Estava um período de crise. Então, a partir ali dos anos 20, dos anos 30, existiram diversas ideologias que começaram a saltitar, assim, a pular para poder dizer o seguinte: a nação está sendo prejudicada. E eu tenho uma ideia simples e fácil para poder combater a pobreza, combater a miséria, né, combater ideias liberais capitalistas. Então, começaram a surgir pessoas. A primeira ideologia nós já conhecemos muito bem, a ideologia comunista. Né? Os comunistas tinham muita força, principalmente em 1917, quando ocorre ali a Revolução Russa com Lenin. Muitos comunistas do mundo inteiro viram, poxa, é possível fazer uma revolução. É possível realmente ter um grupo de pessoas em pró de uma revolução comunista. E o que acontece? Todos os governos da Europa, todos, estavam muito preocupados com o avanço, né, do comunismo. Né? Então, todos os governos ali que, obviamente, tirando ali a Rússia, óbvio, né, que já estava ali implantada, né, a Revolução Socialista, todos os governos ficavam com medo. Então começaram a repreender qualquer ideia comunista. Então os comunistas era como se fosse a modinha, né, da época. Todo mundo queria ser comuna, todo mundo queria fazer uma revolução. Então nas Olha a fábricas existiam. semelhança aí, né? Exatamente, né? E todo mundo queria ali fazer entrar na fábrica, né, e querer fazer uma revolução socialista em prol dos trabalhadores. Então vamos lá, vamos olhar o parlamento. Nós tínhamos de um lado, que era a direita, que defendia a democracia liberal, e de outro lado, os socialistas. Só tinha essas duas ideias assim, bem formadinhas. De fora, tinha os anarquistas, né? Que sempre queria fazer baderna, queria fazer, né? Queria prejudicar o país, o governo, enfim. E tinha também aquele flerte com o socialismo. Aí o que acontece? Dentro do socialismo existiam pessoas que estavam um pouco assim confusas. Falaram assim, ó, eu acho que o socialismo tinha que ser feito de uma outra maneira. Tinha que fazer o socialismo, mas de uma forma um pouco diferente. Então, em vez de defender o socialismo contra a burguesia, contra os grandes empresários, eu vou agora defender um socialismo contra determinados grupos. Então, quem prejudica a nação não é apenas o burguês, é sim o judeu. Quem prejudica a nação não é apenas aquele empresário, aquela pessoa que tem dinheiro. Não é apenas isso, mas sim um grupo ali de ciganos, grupos negros, estão buscando a nação. Mais ou menos essa ideia. Lembrando que o preconceito contra judeu era algo, Mateus, muito comum. Isso na época, né? Antes da ideia nacionalista, fascista. Tanto que Trotsky tinha uma descendência judaica, né? E ele sofria preconceito dentro do Partido Comunista. Então, ou seja, os próprios socialistas já tinham esse preconceito, era algo normal. Então, o que acontece? O fascismo ele cresce, né, com o filósofo Giovanni Gentili, que era um socialista que tinha a ideia de que o indivíduo deveria ser submisso ao Estado. Então, ou seja, vamos fazer o socialismo de uma forma diferente. Não é essa ideia marxista de luta de classes, mas sim uma ideologia em que valoriza a nação e que
e que prejudique, obviamente, os interesses dos liberais, dos conservadores, porque eles eram contra a monarquia, que eram os conservadores da época, né, que sempre eram alinhados à monarquia. Então, Matheus, a gente já começa a entender o socialismo, né, na verdade, que o fascismo vem do socialismo. O fascismo, ele nasce. Todos os fascistas eram ex-socialistas. O próprio Benedito Mussolini, ele era um socialista quando era jovem. O pai dele, né, deu o nome dele de Benito, né, porque existia um revolucionário mexicano chamado Benito Juárez, que era um revolucionário marxista, comunista. Então, ou seja, ele estava ali num ambiente onde ele sempre propagou as ideias socialistas e as ideias comunistas. Então, o que acontece? Os fascistas começam a ter poder, porque começam a haver um ambiente em que o governo critica ali o socialismo, critica o comunismo, e agora eu que sou um fascista, agora eu vou ter uma ideia nova, não quero ter, eu vou fugir dessa ideia de polarização. Então seria uma ideia assim, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Seria mais ou menos isso, sabe? Eu vou fugir da democracia liberal e também vou fugir um pouco do socialismo, porque o meu verdadeiro socialismo eu queria fazer. Então, eu vou dar uma frase aqui, eu vou falar uma frase aqui do Mussolini, que quando ele está prestes a ser expulso do Partido Socialista, porque ele queria, né, sair do socialismo, né, marxista, mas queria fazer o seu próprio socialismo. Olhem, observem essa frase. Sou e permanecerei um socialista, e minhas convicções nunca mudarão. Elas estão gravadas em meus próprios ossos. E aí, Matheus? Realmente, existe essa comparação? O fascismo não tem a base, não tem o DNA socialista? Diz aí. Com certeza. Não, com certeza. O cara não se dizia, né, abertamente, como você está dizendo aí, filiado e tudo mais. Não tem como ter, talvez na cabeça, não sei, desse pessoal de esquerda, como é que ele mudaria toda a visão dele, do pensamento de um dia para o outro? Claro que tem muita coisa igual, mas muita semelhança, gente. A gente vai até abordar isso aqui na live. Danilo, você pode continuar falando, eu vou só ajeitar a questão do meu áudio aqui, que eu não estou conseguindo te ouvir bem. Aí você pode continuar, tá, falando na live, e enquanto eu resolvo esse problema. Tá, tranquilo. Não, beleza, show. Beleza. Então, vamos entender o seguinte. O fascismo, ele começa a crescer depois dessa crise da Primeira Guerra Mundial, né? Então, a ideia nacionalista, ela está se formando muito grande, porque se a gente pega a ideia da esquerda, qual é o foco dela? São os trabalhadores, são o proletariado, né? Então, o movimento fascista, ele também vai pegar a linha dos trabalhadores. Por quê? Porque o líder carismático sempre esteve assim nas ideias totalitárias, nas ideias coletivistas. E além de ser um líder carismático, tanto ali a gente tem a ideia do Lenin ali, a gente comparar um pouco Lenin e Mussolini, os dois são líderes carismáticos, fazem discursos muito fortes, com ideias muito consistentes, obviamente, para eles, para o público. Então consegue ali manipular as informações, sendo a favor de doutrinação nas escolas, de uma intervenção na economia, de um Estado grande, de um Estado forte. E além disso, Mussolini, né, tem algo também bem próximo ali de Lenin, por estar alinhados ali os sindicatos. Então, principalmente essa ideia, né, de direitos trabalhistas, direito do trabalhador, vamos valorizar os trabalhadores, isso é algo sagrado para o fascista, sabe? O fascismo, ele vai defender, com certeza, o direito dos trabalhadores, né? Ele vai defender, tanto que a CLT brasileira, né, de Getúlio Vargas, que tinha, sim, ideias fascistas. Tem muito professor aí de história que defende aí Getúlio Vargas, estão defendendo ali o meio que o fascismo, né? Então, Getúlio defendendo algumas ideias que estão dentro do conjunto fascismo. Sim, exatamente. E você pegar até discursos do Mussolini, ele vai expor suas ideias dessa forma. Eu defendo o trabalhador. Eu defendo o proletariado italiano. Eu defendo o acúmulo de riquezas para os pobres. Nós temos que defender, né, os interesses liberais. Mussolini, ele vai combater o quê? A fome, a miséria. Ele fica triste quando um trabalhador italiano está passando fome.
Pelo amor Isso de me Deus, lembra parece alguém uma aqui do agenda de qual Brasil, hein? partido? Qual é a agenda de algum partido, né, que a gente vê aí, que é bem idêntica à do Mussolini? Bater assim sempre na questão da fome, que Nos quem está comentários já passando acertaram fome. quem é. Os comentadores já está sabendo. Então é exatamente isso, sabe? Então é algo nítido, algo claro. Então a Revolução Socialista, ela estava também no DNA do fascismo. Mussolini era tinha essa ideia de que tinha que fazer uma revolução, né? Mas uma revolução nacionalista em que ele defendia o império, né? O imperialismo. Tanto que o que é o fascismo, né? Fasces, né? Seriam feixes. E esse feixe é o seguinte: olha a ideia coletivista e olha que essa ideia coletivista do fascismo não tem nada a ver com a direita, que um graveto se quebra facilmente. Agora, se você se formar um feixe de gravetos, gravetos unidos, o coletivismo não irá, né, ser destruído facilmente. Não irá nem conseguir destruir. Então, a força, a união do coletivismo é algo que é essencial na ideia fascista. Coletivismo. Gente, direita individualista, gente, pelo amor de Deus. Principalmente na luta contra um objetivo em comum, que é o que eu ia falar antes de dar um problema no áudio aqui. Os três eram movimentos coletivistas, isso não há dúvida, não existe discussão, é um fato, e, bom, os três são movimentos coletivistas. A diferença, né, diferença pouca, é exatamente o foco deles, contra quem o nosso coletivismo estamos unidos contra, né? Contra Isso, quem exatamente. estamos lutando, né? O nazismo era contra os judeus. Eles focavam na raça. Nosso coletivismo é pela raça, pelos arianos, paraná, paraná, certo? O fascismo já era um coletivismo pelo Estado forte. E o comunismo, que eles acham, o pessoal da esquerda, os antifa, acham que é muito diferente dos dois. Olha a semelhança. Nazismo, raça, unidos pela raça, fascismo, unidos pelo Estado, e o comunismo, unidos pela classe social. Ora, vou parafraseando Olavo de Carvalho, né? Ora, pô. É algo muito semelhante com uma diferençazinha no final. Não é difícil de Exatamente. notar. Não é difícil de notar. A estrutura do movimento fascista, né, a estrutura do movimento fascista, ela é idêntica ali às ideias comunistas. Vamos por Hitler, por exemplo. O Hitler, ele no próprio livro, né, Minha Luta, ele diz que se espelhava em algumas coisas, em algumas questões ali do comunismo. Tanto que a bandeira vermelha é uma bandeira ali que ele falou, pô, é uma bandeira chamativa que o comunismo usava, também vou usar. Essa força da propaganda é uma ideia, né, que começa muito com o Lenin, né, com Lenin, e também expandida ali com Hitler, com Mussolini, né, e o fascismo ele se espalha na Europa inteira. Então a gente tem na Portugal, na Espanha, na Irlanda, e sempre dessa forma. Agora, uma coisa bem interessante para todos que estão aqui na live, né? Existia um grupo muito popular na Itália chamado Camisas Negras. Eram homens de preto que começavam a destruir casas, começavam a bater em pessoas que pensavam diferente e xingar todo mundo. Então, para eles, na teoria, todo mundo era comunista. Né? Hoje em dia, né, todo mundo é fascista. Então, ou seja, generalizavam tudo, não identificavam, né, quem era quem. Então, Nossa, isso me generalizavam lembra tudo. muito bem, isso me lembra muito alguma coisa, eu não estou associando, É, assim, não sei, me lembra. Eu vou deixar o pessoal Coloca falar nos nos comentários comentários o aí, que isso coloca me nos lembra. comentários quais são os grupos aí que parecem os camisas negras, né? Então eles ficavam juntos de preto, né? Querendo combater, né? A miséria, defendendo os trabalhadores, né? E é praticamente violento. O uso da violência é algo clássico e claro e nítido para o movimento fascista, sabe? Então eles ali defendiam com certeza essa ideia E com certeza comunista os também, governos. lembrando, e comunista também, os comunistas na Inglaterra quebravam máquinas, faziam a mesma coisa. Gente, pra vocês verem como a estrutura é muito parecida. Isso, exatamente. Tanto que muitas pessoas confundem e falam, ah, não, isso é conservadorismo. Gente, onde tem um conservadorismo? Conservadorismo é você defender reformas, algo gradual, né? Algo assim, algo bem estratégico. Não é dessa forma, entende? Então, o próprio. Mas muitas pessoas, isso tem que ser deixado bem claro, muitas pessoas
tinham aquela ideia que, poxa, o fascismo pode ajudar a população, pode combater a miséria, pode ali ajudar o trabalhador e pode realmente deixar a Itália forte e igual aqueles valores ali do Império Romano. Então, muitas pessoas caíram nessa. O New York Times, né, falava que, poxa, Mussolini pode ser um líder muito bom. O New York Times escrevia. Agora, vou deixar uma bomba aqui, hein? Uma bomba. Gandhi achava que Mussolini era um homem que defendia os trabalhadores e defendia os pobres. Isso é algo bem interessante. Porque Gandhi, que nessa época não existia, obviamente, aquele extremismo. Mussolini não era nem o ditador sanguinário, não existia. Mas era apenas as ideias. Quando mostrava essas ideias, até Gandhi, meus amigos, foi assim. Foi enganado, né, por essa ideia de Mussolini, para ver que como era fácil, as pessoas gostavam muito do Mussolini e gostavam muito dessa ideia de defender o pobre e de ser contra ali ideias liberais, opressoras ali, culpando sempre os Estados Unidos. Quem também culpa, hein? Os Estados Unidos é o culpado de tudo. Bolsa de valores é tudo os Estados Unidos que prejudicou. A Inglaterra aí que é opressora. Democracia liberal não funciona, sabe? Temos que partir para uma revolução. O discurso é muito bonito. A única coisa boa disso atrás ter funcionado é que hoje em dia a gente tem noção de que esse discurso bonito, na prática, é um desastre total. Exatamente, exatamente. Porque a direita sempre defendeu, né, o livre mercado e se a gente tinha uma polarização na época, né, nos anos 20, socialismo, democracia liberal. Os democratas liberais eram contra os monopólios. Então eles tinham também ideias interessantes para a população. Vamos combater os monopólios, vamos diminuir o Estado para facilitar a vida das pessoas. Então é algo muito engraçado essas pessoas aí começarem a acusar, né, a direita de reacionária. Sabia que no discurso de Mussolini falava assim, os reacionários americanos, os reacionários dessa democracia do Ocidente, esse aí são um grande problema. Então, pelo amor de Deus, gente, né, é só ligar, fazer um link. Né? Agora, muitas pessoas perguntam para mim, pô, Danilo, você acha que é possível afirmar que o movimento fascista é de esquerda hoje em dia? É possível? Ó, sinceramente, nós entendemos que o fascismo ali nasce na esquerda, nasce no socialismo, sabe? Mas o próprio Mussolini, ele não se colocava como uma esquerda, ele colocava como uma terceira via, sabe? Uma terceira via, uma ideia nova, uma ideia para o futuro, progressista, sabe? É algo para o futuro. Então é isso que ele defendia, entende? Então ele é primo da esquerda, mas oficialmente é muito interessante a gente colocar ele mais como uma terceira via, uma linha da terceira via, porque ele era contra os comunistas, contra os socialistas que não faziam parte do pacote deles, e contra a direita, os monarquistas, os liberais, os conservadores. Então era uma nova ideologia, que estava tão na moda que muita gente entrou nessa linha, sabe? Exatamente. E a esquerda de hoje em dia, covardemente, para chamar o Jair Bolsonaro, para chamar políticos de direita de fascistas, eles pegam uma coisa ou outra no fascismo que tem alguma semelhança, como, por exemplo, a valorização da nossa pátria. Pega uma coisa ou outra e comparam e dizem, olha, como isso aqui é parecido. É que nem aquela analogia deles lá de que nazista bebia leite, Bolsonaro bebia leite. Sim, uma coisa boa. Eles pegam coisas assim para associar que não tem nada com nada, e aí o que o Danilo falou é muito bom para a gente poder entender isso. Não é exatamente o socialismo. O nazismo não é isso que a gente quer dizer. Quando a gente diz que tende mais à esquerda, a gente não quer dizer que era igual ao comunismo. Isso é uma narrativa que eles usam contra nós, né? Mas, enfim, o que a gente quer dizer é que tem muito mais semelhança com a esquerda de hoje em dia do que a direita. É isso. E até porque, como o Danilo disse, nasceu no mesmo berço. Exatamente. Todos os grandes líderes fascistas tiveram ali um pezinho ali na esquerda. Tanto que muitos, até na Inglaterra, o fascismo britânico, eles eram do Partido Trabalhista italiano. Italiano não, Partido Trabalhista inglês, sabe? Então, já os partidos trabalhistas. O próprio Hitler, né, ele, antes de ele ir para entrar, né, ali na Partido Nacionalista alemão, ele ia em algumas reuniões ali
que tinham palavras direcionadas à esquerda, ao socialismo. Aí ele foi lá, vendo as reuniões, ele foi ali vendo, ouvindo os discursos, sabe? Mas ele entende, não, mas eu quero o quê? Um socialismo, só que um socialismo no âmbito nacional, um nacional-socialismo. É um outro tipo, né? Nazismo é isso, é nacional-socialismo. Partido dos Trabalhadores alemães, sabe? Essa é a casa, entende? Então, amigos, vamos pensar o seguinte: o PDT, o PV, a gente tem o Rede, eles nasceram de um berço. Qual é o berço? Tiveram um berço ali da esquerda, ele praticamente do PT. O PSOL nasceu do berço também do PT. Então, muitas pessoas têm um berço. E eles não deixaram a identidade deles. Só que é uma coisa diferente. O PDT é uma social-democracia, mas é socialismo. É a Rede. Ah, mas é uma ideia da esquerda ambientalista, mas tem o DNA socialista. Então, diversos partidos aí a gente tem um DNA socialista, sabe? É isso que a gente tem que entender. Sem dúvida. E uma coisa que eu estava conversando com o Danilo em off, antes da gente entrar, é o seguinte: estava falando bastante sobre os camisas negras na época dos fascistas, né? Dos verdadeiros fascistas, tá, gente? E então, uma coisa que a gente parou para perceber é que eles forçavam sempre, até por meio da força, muitas vezes, a pessoas votarem em políticos deles, em políticos fascistas de fato. Usavam a força, o quebra-quebra, como modo de coagir. E aí, então, eu parei para perguntar: o Danilo, você acha que eles seriam financiados por políticos fascistas da época? Você acha que tinha alguém financiando ali dinheiro ali? Ele, olha, possivelmente sim, pois eles pressionavam tais parlamentares, tais não sei o quê, tais instituições. E aí eu parei para pensar junto com ele. Nossa, mas isso não é muito semelhante ao que o PT fez com o MST, com a CUT, o que movimentos de esquerda fazem com os antifas? Ele é realmente. Então você vê, eles financiam movimentos para colocá-los lá. É uma característica muito parecida do fascismo e com esses comunistas de agora. Com certeza. E algo muito importante que eu falei aqui, até nesse momento você estava mexendo ali no som, é que a ideia fascista é que tem que ter um líder carismático alinhado com os sindicatos, alinhado com os trabalhadores. É tudo uma estrutura, entende? Então, se vocês estão entendendo isso, que há uma estrutura muito forte dos trabalhadores, movimentos ali, provavelmente dizem ali que eram sociais, então era mais ou menos essa linha. Então, poxa, os camisas negras, eles queriam também impor as suas ideias, o impor. Se você não aceitar, você é um lixo, um canalha, sabe? Então, eles Como queriam os caras de impor. agora, né? Como os caras de agora. Exatamente. Exatamente. Vamos dar uma pausa rapidinho, só para responder o Lucas aqui, que ele está dizendo que Bom, não tá vendo nossa live no YouTube. Que a gente está transmitindo lá também. Por enquanto, não, pois ainda não achamos um modo de transmitir nas duas. E eu vou aproveitar esse momento para dizer que, né, como nós estamos transmitindo aí nas duas, tudo mais, só Facebook, a vocês que querem repassar a mensagem, repassar todo esse conhecimento que nós estudamos e estamos repassando para você, eu peço que você compartilhe essa live nos grupos do Facebook de direita que você participa, ou não necessariamente de direita, podem lá para provocar os ativos, faz o que quiser, só compartilhe o vídeo, que assim você vai estar ajudando a gente a propagar a informação e a crescer a página da UF Livre, que é o único movimento dentro da UF que luta pela verdadeira liberdade de expressão, pluralidade de ideias. Essa é a nossa luta, porque a Universidade Federal está tomada de pessoas com muitas semelhanças a tudo isso que estamos falando sobre fascismo. Então, nós defendemos a verdadeira liberdade. Se você puder ajudar, compartilhando nesses grupos, estará, como disse anteriormente, ajudando demais. Então, pode voltar ao seu raciocínio aí, Daniel. sim, com certeza. Então, a gente entende isso. Então, hoje a gente tem um movimento chamado movimento Antifa, que é um movimento antifascista, né? Na teoria, antifascista. O movimento Antifa, né? Ele tem uma ideia nítida, assim, clara, de combater o fascismo, só que realmente eles sabem o que é o fascismo? Eles realmente entendem a história? Eles sabem que o Mussolini, quando era jovem, ele escrevia em jornal socialista? Sabe? Eles sabem disso? E sabe que o próprio nome dele ali é em homenagem a um revolucionário marxista, né, Benito Juárez. Vocês sabem disso? Esse é o grande Será que se problema. O eles problema soubessem, será que se eles soubessem de todas essas semelhanças
entre o comunismo, o fascismo e o nazismo, que nós estamos fazendo essa comparação aqui de maneira bem aberta, será que eles usariam na bandeira deles o vermelho, que simboliza, tá? Isso das próprias palavras dele, tá? Através de um documento até que o Danilo mandou. O vermelho simboliza o comunismo. Se eles são antifascistas, antifascista é contra tudo que o fascismo tinha, inclusive todas as semelhanças com o comunismo. São várias que a gente está falando aqui. Por que eles estão usando esse vermelho do comunismo? Porque o vermelho simboliza o comunismo e o preto a anarquia, que são as vertentes deles e tudo mais. Mas por que eles estão usando esse vermelho, então, que é tão semelhante, tem tantas características iguais ao fascismo? Que tipo de antifascistas são esses? Exatamente. Exatamente. Não faz sentido, sabe? Não faz muito sentido. E a ideia da esquerda, né, e a ideia do fascista tem muitas semelhanças. As ideias batem muito. Ambos são a favor de intervenção na economia, ambos são a favor de um Estado grande, ambos são contra a liberdade de expressão. Né? Você não pode falar isso. Não pode. Contra a liberdade de expressão. Né? Ambos gostam de confiscar o bem, os ricos. Né? Ambos defendem direitos trabalhistas de um cunho assim forte. Não que nós não somos contra todos os direitos trabalhistas, mas temos que achar um meio termo para ser bom para o empresário e bom para o trabalhador também. Porque se a gente fizer algo muito para uma balança só de um lado, acaba que acontece o que nós temos no Brasil, que são muitas empresas quebrando, altos impostos que não deixam o empresário expandir seu negócio. Então, nós não somos contra as leis trabalhistas, mas sim excessos que podem prejudicar o empresário e, consequentemente, levar isso para o bolso do trabalhador. Isso, exatamente. Com certeza temos que contar isso, né? Vai que a pessoa fala, o Danilo tá falando ali quanto direito trabalhista, quanto direito tem que cortar tudo. Não, jamais. Eu quero falar a semelhança, né? Porque eu já repeti aqui que quem inventou, né, direito trabalhista no Brasil foi Getúlio Vargas, que tinha um 100% alinhamento com as ideias fascistas. Getúlio Vargas, que muitos professores de esquerda defendem, Getúlio Vargas é o mesmo que mandou a comunista Olgo Benário Prestes lá pro Hitler, que foi um campo de concentração. Ou seja, esse mesmo Getúlio Vargas defendeu o direito, ele defendia férias remuneradas, né? Defendia aí, né, horas ali certinhas, 8 horas por dia, enfim. Então, é mais ou menos isso, a questão da semelhança, né, das ideias. Porque a CLT, ela é idêntica ali à Carta de Lavoro de Mussolini. É isso que a gente tem que entender. Essa é a semelhança. Né? E não antes que alguém que assista depois venha querer falar, para não dar tempo de responder. E não é porque Hitler, de fato, odiava os comunistas, isso é um fato, a gente não pode negar, que ele não tenha, em seu movimento, muitas semelhanças com o fascismo, né, isso a gente já sabe, e com o comunismo também. A gente já botou, você que chegou agora, a gente já colocou várias dessas semelhanças atrás. Ou seja, vou dar um exemplo. Pode dizer, Hitler é de extrema-direita porque ele odiava os comunistas, apenas por isso. Pô, pelo amor de Deus, vamos lá. Vou colocar um exemplo aqui. Eu sou da direita conservadora e o Danilo é da direita liberal. Só um exemplo. Existe uma rixa dentro da própria direita que conservadores e liberais se odeiam. Odeiam. Isso existe hoje. Então, por que um Hitler com alinhamento mais à esquerda não poderia odiar um Stalin com alinhamento mais ainda à esquerda? Então, uma coisa não anula a outra, tá? Só estou dando um exemplo para deixar isso bem claro. Exatamente. E como eu tinha falado no início, né, só dá para ter uma ideia para combater o liberalismo, combater a democracia liberal. Isso dá para tem espaço para um. Então um brigava com o outro, porque o Mussolini na Itália, no caso, viu os comunistas fortes. Não, peraí, opa, não, tem que ser o meu socialismo, tem que ser o socialismo de vocês. Nós que vamos fazer a frente ali contra o liberalismo moderno, o liberalismo de ideias democráticas, o capitalismo liberal, o capitalismo do Ocidente. Então, por isso que tinha esse embate direto. Né? Eles tinham o DNA da revolução, mas eles tinham que fazer do jeito deles, sabe? Então, só, obviamente, mudava um pouco ali os inimigos, mudava um pouco, né, o que eles queriam combater, mas a ideia, a filosofia é muito idêntica, sabe? É idêntica mesmo. Agora, o que é engraçado é que muitas pessoas falam assim, o Bolsonaro é fascista. Não, isso é muito engraçado. Porque se você realmente estudou fascismo, se
Você entende aqui essa questão, não adianta. Aí você pegar, não, é porque Mussolini é contra o comunismo. Meu Deus do céu! Pô, quem matou mais comunista? Foram os próprios comunistas, pô. Né, o próprio Adolf Hitler, né, ele, um exemplo, ele mesmo matou diversos nazistas. Sabiam disso? Né? Tipo, o nazista falava assim, não, Hitler, acho que não é por aí. Ah, não gostou, vou te matar. Então Hitler era antinazista. Gente, não faz sentido, sabe? Lembrando que é uma terceira via. Logo, Mussolini era anticomunista e antiliberal. Acabou. É isso. Ele era anti os dois lados. Lembrar, antes que eu me esqueça, lembrar outra semelhança muito importante, que aí o pessoal vai dizer, nossa, mas o nazismo era de direita. Bom, uma das principais pautas da direita é todos terem direito à vida. Ou seja, somos pró-vida, totalmente contra eu sou contra qualquer tipo de aborto, não sei, Danilo, qualquer tipo de aborto. Os nazistas eram totalmente a favor de aborto de pessoas que não eram, né, de acordo com o que eles queriam. Quem aí diz que se a mulher negra não quer ter o filho, ela tem todo o direito de abortar quantas vezes quiser? Só pelo fato de ser negro. Ou que a mulher pobre, não precisa nem ser negra, branca, pobre, que é uma classe social, tem o direito de abortar, deve abortar. E aí? Muito semelhante, não é mesmo? Aí vem pessoas assim, totalmente desprovidas de intelecto, vem querer dizer que apesar de todas essas semelhanças do nazi face comunismo que eu falei antes, e mais essa vai querer jogar para a conta da direita. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Assim, sobre a questão do Bolsonaro, né? As pessoas, às vezes, de repente, pegam uma característica, umazinha, assim, que do Mussolini ou do Hitler, alguma característica, assim, básica, eles fazem esse link. Só que esse link é tão errado, vou pegar um tom, e se eu quiser, eu posso ser tendencioso e jogar toda a ideia fascista para a esquerda. E vice-versa, porque, vamos pensar comigo, Hitler era vegetariano. Então ele defenderia o ativismo vegetariano, vegano, hoje em dia. Então, ou seja, então todo vegano e vegetariano é fascista, é nazista? Não faz sentido. Então não adianta. Então, o que acontece? O professor de história, quando ele entra em sala de aula, ele faz essa jogada. Ele pega algumas características que às vezes são básicas, tipo patriotismo. Gente, todo militar, todo líder carismático, todo líder do mundo é patriota. Nunca vi um primeiro-ministro, um rei, não, eu sou contra a minha nação. Não faz sentido. Então eles pegam essa ideia, né? E aí empurram para o lado que eles querem. Então eu posso fazer, o Hitler era de esquerda, pô, ele não gostava de maltratar animais, ele era vegetariano, ele poderia defender o veganismo, o Hitler a favor do Estado Grande, não sei o que, a ideia dele é socialismo, nacional-socialismo, então eu posso jogar para o lado que eu quiser. Então, o que é essa live que a gente está fazendo junto com o Matheus? É uma live sensata, uma live coerente. Nós estamos falando a verdade, sabe? Nós estamos sem demagogia, sem desinformação, e com base o que a gente mais vê. Em estudos, tá? Não é com base no que eu ouvi do meu amiguinho na reunião do pessoal socialista da escola, da faculdade, não. O cara lá do PCO conversa, nunca leu um livro, leu só uma página ali do Manifesto Comunista. Ou se leu, só leu o livro de esquerda. E ainda tem isso. Né? Lembrando que a doutrinação é algo sagrado no fascismo, tá? Eles eram a favor de doutrinação também. E comunismo também. Comunista também, ou seja, as três ideologias tinham a favor da doutrinação com a criança desde os 3 anos de idade. Então, o que acontece? Você associar o Bolsonaro ao nazismo não faz nenhum sentido, a ideias totalitárias, ideias fascistas. Por quê? Na própria reunião, né, daquela polêmica do Sérgio Moro com o Bolsonaro, aquela mesma reunião, o próprio Bolsonaro falou o seguinte: é muito fácil implantar uma ditadura nesse Brasil. Esses governadores autoritários, né? Por isso que eu defendo o porte de arma para o cidadão de bem. Ou seja, nunca um ditador vai falar que é contra a ditadura e a favor do porte de arma para todas as pessoas que estão regularizadas na lei. Não faz nenhum sentido. E você acredita, Danilo, você acredita que através desse discurso, pessoas ainda quiseram colocar Bolsonaro como fascista? Gente, Mussolini era desarmamentista. Aí, quando eu argumentei isso com uma pessoa que tinha um neurônio ligado com o outro, ainda conseguiu ter um contra-argumento, ele falou o seguinte: Mussolini pode até ter sido desarmamentista, mas ele armava os seus, como o Bolsonaro quer fazer. Irmão, quando ele diz cidadão de bem, não é os seus.
Por que não vai estar escrito quando você quer comprar uma arma se você é de direita ou se você é de esquerda? Sim, se você é capaz através do psicotécnico e da prova de tiro. Então, seduz bem você tanto de direita quanto de esquerda. Pô, ele não está querendo armar só os deles. Ele não quer só me armar o Danilo. É armar qualquer um que tenha capacidade de se defender e capacidade de fazer isso com responsabilidade. Então não venham jogar isso para conta do fascismo, vocês de esquerda que são totalmente imorais usando esse tipo de argumento. Intervenção na economia, Estado grande, pô, pelo amor de Deus, intervenção na economia, né? A ideia, poxa, eu quero ser a favor ali da privatização do Correios. Você acha que Mussolini ia ser a favor da privatização dos Correios? Você acha que privatiza, vamos deixar a liberdade para o trabalho? De parte da Petrobras. Você acha aí, você realmente acha isso impossível? Entende? Não faz sentido. Agora, por exemplo, o Ciro Gomes, né, ele tem muita ideia protecionista. Então, ou seja, na economia, ele vai estar muito mais próximo, né, de algumas pessoas do que o outro, sabe? Então, em termos de ideias, né, análises políticas, é isso. Vocês acham que um Mussolini, que um Hitler apoiaria o projeto Escola Sem Partido, como o Bolsonaro apoia desde a época de deputado? Vocês realmente acham isso? Exatamente. Só um negócio para ver se a gente ainda está no ar, rapidinho. Pessoal, comenta aí se está tudo certo, que deu uma travada aqui. Danilo, calma aí que eu acho que saiu do ar um pouco, tá? Tem que ver, vamos ver se o pessoal comenta alguma coisa. A princípio tá tudo certo. Dá uma olhada no seu WhatsApp rapidinho, se o Jonathan tá avisando. Aqui foi normal. Aí, John, nosso presidente, manda aí mensagem, vê se tá tudo certo ou não. Fale com a gente. Vamos ver se... Problemas técnicos normais. Ver se tá tudo certo. Tem que ver, porque a gente acaba perdendo os comentários agora. Porque justamente por onde eu estava vendo os comentários caiu a internet. Então não sei se a gente está no ar ou não, mas eu vou dar um jeito de ver esses comentários, alguém vai avisar a gente através do nosso grupo de WhatsApp, mas peço que você não saia, porque a gente estava entrando na parte mais importante do John falou, não, aguenta aí, tudo só certo. No máximo. Tudo certo. Só deu uma caída, mas tá tudo certo. O John falou que tá tudo certo. Tá, então a única diferença é que agora eu não vou conseguir ver os comentários. Infelizmente, meu computador é horrível e que tá ruim aqui. Vamos lá, vamos terminar nosso raciocínio. Só você e eu, infelizmente, não vamos poder responder as perguntas dos nossos seguidores. Mas na próxima, a gente vai ver isso com mais calma, beleza? Vamos lá. Com certeza. Então, vocês acham que um Bolsonaro, quer dizer, que um Mussolini apoiaria uma escola sem partido, como o Bolsonaro apoia desde a época de deputado? Não, claro que não. Uma das coisas que eles mais queriam, assim como os comunistas querem hoje em dia, e estão tentando fazer ainda hoje em dia, fazem muito, é a educação doutrinadora, com apenas um viés, que é o viés deles. E além disso, monopólio de comunicação através das mídias. Vou fazer uma comparação muito legal, vou deixar o Danilo comentar o que ele quiser a respeito disso. Em seguida, como eu, antes de botar ali todos os planos de governo, incluindo do Haddad, vou fazer uma comparação do plano de governo. Gente, não estou dizendo que o Haddad é isso, que o Haddad é aquilo, tá? Para evitar processos. Vou dizer, vai ser uma análise do plano de governo do Haddad com ideias fascistas. Vou fazer isso assim que o Danilo deu a palavra aí. Você quer comentar alguma coisa sobre o que eu falei, do Escola Sem Partido? Sim, exatamente. Sobre essa questão da educação, eles querem o quê? A favor de uma hegemonia, entendeu? Então, se você pegar Mussolini e a estrutura da educação da Coreia do Norte, é idêntica. Crianças sendo doutrinadas desde pequeno, né? A ideia do culto ao líder, né? Do culto ao líder, que esse líder é o único que presta, é o único salvador. Isso aí é um fato, sabe? E a própria esquerda, é muito engraçado, né? A esquerda ela fala que não, o Bolsonaro é o líder, não sei o quê, né? O líder, pelo amor de Deus. Quem é o líder aí que eles falam que é contra a pobreza, contra a miséria, que é o único que pode salvar, o único presidente que presta? Quem é? Quem será? Coloca aí nos comentários aí que hoje vai ver também. E, gente, pelo amor de Deus, todo movimento tem um líder. Aí você vai querer usar isso para caracterizar o nosso movimento como fascista. Todo movimento tem um líder. Todo movimento é fascista. E nós não temos só uma referência como os fascistas tinham. Nós temos várias. Nós respeitamos imensamente, por exemplo, o ministro Paulo Guedes.
Nós respeitamos imensamente liberal. o ministro. Quem? Que ele é liberal, Paulo Guedes, liberal, a Sim, favor exatamente. Nem é necessariamente totalmente alinhado conosco. O ministro Paulo Guedes, o ministro Tarcísio, enfim, a ministra Damares é uma referência para a direita conservadora, principalmente entre as mulheres. Temos vários. Não vem com essa de querer colocar, tem só um líder, mas não tem isso. Então vamos lá, vou para fazer aquela comparação antes da gente encerrar, antes de eu passar a palavra final para o Danilo, que é o seguinte. No plano de governo do Haddad, tudo que eu estou falando, vocês podem procurar, tá? Vocês podem abrir o plano de governo dele, é totalmente acessível, qualquer um pode ver. No plano de governo do Haddad, estava lá algumas linhas que dão a entender, de forma bem clara, tá? A regulamentação da mídia. Quem vocês acham que faria a regulamentação da mídia? Os conservadores, os liberais ou os fascistas? Os verdadeiros fascistas? E aí? O Haddad é fascista? Coloca nos comentários. E a regulamentação da mídia, intervencionismo econômico extremo, como tinha no fascismo, tudo pelo Estado, não é mesmo? Que tinha no plano de governo do Haddad um intervencionismo gigantesco do Estado na economia, desarmamento, como falamos anteriormente, o discurso pró-trabalhadores em cada linha, cada parágrafo estava inserido, né? Que é uma característica também do fascismo. E assim, tudo isso estava no plano de governo do PT, gente. Tudo isso. Vai lá e dê uma olhada. Eu não estou inventando, não tem por que inventar isso. Se a verdade está do nosso lado, é muito mais fácil, né, fazer uma live quando a verdade está do nosso lado. Por isso que eu adoro fazer live, é mais tranquilo. Eles devem fazer um alabarismo gigantesco. Não vejo a live desses caras de esquerda, mas eles devem precisar de um alabarismo gigantesco. Danilo, recados finais, caso você não tenha conseguido falar alguma coisa que você queria muito falar, que você estudou para fazer essa live, use esse momento, é nosso. Para você que está assistindo, deixe aí essa curtida para ajudar a aparecer mais, comente o que você está achando e compartilhe nos seus grupos ou até no seu perfil pessoal, se você acha esse conhecimento que estamos passando, essa live interessante. Manda ver, Danilo. Pô, isso aí. Galera, vamos aí se unir, que iremos fazer mais lives como essa e vamos com tudo. Então, eu queria só colocar reflexão aqui para aquelas pessoas que se confundem, né, com a ideia do conceito do fascismo, né? Porque, só pensem, né, a ideia fascista é a ideia de um Estado grande, de um Estado forte, do Estado interventor. Né? E o lado da direita, do liberalismo, conservadorismo, defende o livre mercado, né? Um Estado menor. Então, pensem nisso. Né? Pensem nisso. Lembrando que na época lá do século XX, né, as ideias estavam se tornando assim muito misturadas. As pessoas misturavam muitas ideias. Né? E a política na época era só guerra e economia. Não tinha negócio, movimento LGBT, movimento negro, não, essas coisas não tinha. Isso é uma coisa bem moderna, bem moderna. Então, esquece tudo, olha só para a guerra e economia. Quem eram os aliados deles? Quem eram os inimigos deles? Uma coisa muito interessante que aconteceu essa semana, a gente até colocou na página, que manifestantes de esquerda foram para a Inglaterra e começaram a pichar a estátua de Winston Churchill, né? Dizendo ali que ele era racista. Gente, pior ainda, nos Estados Unidos fizeram isso na de Abraham Lincoln, que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Exatamente, ou seja, gente, a esquerda, ela quer impor essa ideia, é uma ideia que não faz parte da razão, é algo irracional, entende? Não tem nada a ver com isso. Então, os líderes, os maiores antifascistas, foram aqueles que estavam na Segunda Guerra Mundial, né, os pracinhas, né, que defenderam ali, né, o Brasil, foram para a guerra e combateram aí sim a ideia nazi-fascista. Esse sim. E muitos desses aí, idosos, que hoje até são apoiadores do Bolsonaro, os que estão vivos, né, e são apoiadores da direita, eles ali são xingados na rua, o pessoal quer bater neles. Você é um fascista, pelo amor de Deus. Então entende que a ideia fascista é uma ideia autoritária, né, que defende o quê? Os valores do proletariado daquela região, né, uma ideia de um Estado grande, um Estado forte, usando
qualquer valor sentimental no que eles acreditam. Em que? Contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de imprensa, contra os valores liberais, sabe? A religião, eles realmente são contra ali, eles, é tudo centralizado, eles começam... O próprio Adolf Hitler, ele defendia que a igreja tinha que ter propaganda dele. As igrejas da Alemanha tinham que ter propaganda do Hitler, mais do que Jesus. Ou seja, vocês estão entendendo? Né? É só vocês fazerem essa reflexão. Essa é a ideia. Então, o que a gente colocou na live, a gente tentou ali pontuar o que é realmente o fascismo. Então, o fascismo não tem nada a ver com a direita, nada a ver com o liberalismo e conservadorismo. Analisem a questão econômica, analisem a questão estrutural, a questão histórica. Entendeu? Fujam aí dessas ideias aí básicas, sabe? Ideias simplistas. Ô Danilo, eu acho que depois da gente ter destruído todos esses argumentos da esquerda nessa live, o único que vai sobrar para eles é querer me associar ao nazismo pelo cabelinho pro lado, talvez, não sei, seja o novo argumento deles. Ó, Matheus, eu recomendo para você não tomar um copo de leite, porque vão associar você ao nazismo. Hoje em dia é tudo, meu Deus, até o copo de leite pode nem beber leite, cara. Então, a comparação que eu ia fazer também é o seguinte. Estava falando dos pracinhas que lutaram bravamente contra verdadeiros antifascistas, né, que lutaram contra o nazismo, contra o fascismo. A diferença é a seguinte: antigamente, os antifascistas, não vamos botar eles assim, coitados, né, sujaram muito. Os verdadeiros antifascistas diziam: a cobra vai fumar, vamos pegar esses nazistas. Já esses antifas de hoje dizem: ai, pai, para. Exatamente. Hashtag lacrei, hashtag estou chateado, é Bozo, o Bozo é fascista, o Bolsonaro, meu Deus, aí faz a manifestação com panelaço, pelo amor de Deus, né? Eu duvido que a maioria dessa galera aí que existe antifascista, se fosse na guerra, nem ia pra guerra, ia ficar com medo. Eu ia pegar em arma e combater o fascismo de verdade, as ideias autoritárias do Mussolini. Gente, a direita, os Estados Unidos foi o quê? Que é o berço ali das ideias, né, pró-liberdade de expressão, pró também republicanas, eles ali combateram ali o fascismo. Então, né, é muita hipocrisia. A esquerda é muito hipócrita e não entende que é fascismo. O Jonathan até comentou aqui. A esquerda diz que não é nacionalista, mas é a primeira a gritar que não pode privatizar a Petrobras porque o petróleo é nosso, o petróleo é do Brasil. Né? Então, vamos lá. Vamos encaminhar aí para o final da live. Danilo, acho que conseguimos expor nossas ideias, expor a verdade, os fatos de maneira muito clara. Fico muito feliz. Quero dizer a você que está assistindo que curta aí a página da UFLivre. Meu nome está aqui embaixo. Eu tenho um canal no YouTube também. Gostaria muito de receber você como um novo inscrito lá. Então, entre no YouTube, Matheus Domingues da Forma, está escrito aqui. Você será muito bem-vindo ao meu canal também com ideias direitas e conservadoras. Beleza? Galera, Danilo, muito obrigado. Tamo junto. Exatamente. Muito obrigado a todos vocês que participaram dessa live. E nós iremos, assim, fazer o máximo para a gente colocar de novo, assim, conteúdos, né, que podem fazer uma reflexão na casa de vocês. Então, muito obrigado mesmo. Quero também desejar aí um parabéns, aniversário para o meu amigo Rafael Augusto, que vai fazer aniversário já amanhã. Também acompanha seu canal, ele acompanha seu canal também, Matheus Domingues, ele acompanha seu canal. Cara, também muito fechamento nosso. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. E vamos sim lutar contra o fascismo, defender a liberdade que está no caminho da direita e do liberalismo. Muito obrigado, galera. Isso aí, pessoal. Valeu, Danilo. Valeu, pessoal. Estamos juntos por um Brasil melhor. Até a próxima live. Valeu.